Feliz dia, amigos. Feliz sábado a todos. Graça e paz. Vamos adorar o nosso Deus com uma breve oração. Curvemos as nossas frontes e adoremos ao nosso Deus. Grandioso Deus e Pai, muito obrigada, Senhor, por mais um dia em Tua santa presença. Pai querido, neste momento, eu entrego a minha vida em Tuas santas mãos. Fale conosco, Senhor. Abençoa os nossos sonhos, cada um dos nossos passos, meu Pai. Endireita os nossos caminhos para que possamos fazer somente a vontade do Senhor, que é boa, agradável e perfeita para as nossas vidas, Senhor. Abençoa, Paizinho querido, a vida de cada um dos meus irmãos, a minha irmã, o meu irmão que está assistindo a esse vídeo. Abençoa, Pai, trazendo muita paz para a vida deles, derramando, Senhor, das bênçãos poderosas, bênçãos celestiais sobre a vida de cada um dos meus irmãos. Derrama, Senhor, do Teu amor, da Tua paz, muita saúde na vida deles, meu Pai. Vai tirando toda enfermidade, todo espírito de enfermidade caia por terra nessa tarde. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, é que nós te pedimos e te agradecemos. Dá-nos um ótimo estudo da Tua palavra, Senhor. Dirija-nos, Espírito Santo de Deus, no estudo dessa palavra. Em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Deus, que te pedimos. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Vamos continuar adorando o nosso Deus com um louvor? Então vamos. Você que conhece esse louvor, cante comigo. Vamos lá? De joelhos estou, mais uma vez. De joelhos, Senhor, neste Teu santuário de paz. Vim aqui te pedir mais uma vez. Me ajuda, Senhor, me ajuda a vencer todo mal. Este mal que me afasta de Ti e que me faz passar tantas noites sem dormir. Me devolva o sono, Senhor, me concede a paz, Tua paz, me concede a paz. Quantas vezes eu quis ouvir Tua voz, mas não pude, Senhor. Eu estava ocupada demais. E quantas vezes lembrei do Teu amor e chorei, Senhor, pois nas garras do mal eu senti quão distante eu estava de Ti, quanto eu precisava sentir o Teu calor. Sei que podes curar-me, Senhor, me concede a paz, Tua paz, me concede a paz. Sei que podes curar-me, Senhor, me concede a paz, Tua paz, me concede a paz. Oh, oh, me concede a paz. Aleluias! Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Amém, queridos? Já chegando aí nesse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, faça o seu comentário e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos em suas redes sociais. Amém, queridos? Olha só o que está aqui em minhas mãos. A palavra de Deus, a Escritura Sagrada, a Bíblia Sagrada.
Amém, queridos? No vídeo anterior, eu estava aqui estudando com vocês e de repente fez aquele temporal todo, eu não sei se vocês se lembram, parecia que caía uma chuva daquelas, eu até comentei com os irmãos, mas queridos, a chuva não caiu. Mas irmã Shirley, todos aqueles relâmpagos, trovões, sim, queridos, fez um barulho terrível, mas a chuva não caiu. O que caíram foram poucos chuvisquinhos. Acreditam nisso? Pois é, queridos. Nem todo barulho significa que vai cair chuva, que vai cair água. Ah, queridos, e eu até corri no tempo, estávamos estudando o capítulo 19 do livro do Gênesis, paramos aqui na página 25 e hoje daremos continuidade nos versículos do rodapé que acabamos nem estudando porque fez aquele temporal todo, parecia que ia cair uma chuva, queridos, começou a pingar, mas não passaram dos pingos. Só foram pingos, queridos. Então vamos lá, vamos para o rodapé da Bíblia, página 25, livro do Antigo Testamento, primeiro livro, Gênesis, capítulo 19. Vamos para o rodapé no versículo 24. Mateus, capítulo 10, versículo 15. Vamos lá. Evangelho segundo Mateus, capítulo 10, versículo 15, página 1259. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Que cidade, irmã Shirley? Queridos, as cidades em que Jesus pregou o Evangelho. Aqui, Mateus é o Evangelho de Jesus Cristo. Nós vamos chegar até esse capítulo para estudarmos. Eu já quero até antecipar para os irmãos, vou aqui adiantar aqui, que nós vamos fazer logo em breve, eu creio que a partir de amanhã ou no mais tardar depois de amanhã, nós estudaremos a Bíblia da seguinte forma. Vamos estudar aqui no Gênesis, no início, Antigo Testamento e o primeiro livro. Aí nós vamos para o meio da Bíblia, ali por volta ali por Salmos, também Isaías, profeta Isaías, anunciando a chegada do nosso Cristo. E vamos para o primeiro livro, Evangelho segundo Mateus, porque aí, queridos, nós vamos fechar com chave de ouro. Vamos fazer esse encontro dos livros, um pouquinho no início, porque a Bíblia a gente estuda assim, um pouquinho aqui, um pouco ali, outro pouco acolá. Então, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, outro pouquinho acolá. Nós vamos fazer dessa forma. E assim, nós vamos destrinchando tudo, texto a texto, e vocês vão entender como que é maravilhoso estudar a Bíblia dessa forma. Não tem uma forma certinha de estudar a Bíblia, mas assim, dessa forma, queridos, nós vamos encontrando os profetas, certo? Junto com as palavras do nosso Cristo e voltando ali para o Antigo Testamento para esses livros que vem trazendo a história ali do princípio. Certo, queridos? Então vamos lá. Aqui agora manda a gente voltar, capítulo 10, versículo 15 de Mateus, manda a gente voltar para Gênesis, capítulo 19, versículo 24 e 28. Então vamos lá. Nós vamos só para o rodapé, queridos, porque nós já estudamos, já lemos ali o capítulo 19 e já vamos passar já para o capítulo 20. Então, são vários versículos aqui e vamos lá. No rodapé, 19 e 24. Nós vamos para Mateus, capítulo 11, versículo 23 e 24. Mateus, capítulo 11,
23 e 24, página 1262. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás, porventura, até ao céu, descerás até ao inferno, porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Olha só, queridos, aqui é o próprio Senhor Jesus Cristo falando. Por quê, queridos? Porque se Jesus estivesse aparecido, Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, tivesse pregado em Sodoma e Gomorra, não teria acontecido daquela forma que aconteceu, queridos. Porque lá não aconteceram os milagres que aconteceram aqui, por exemplo, em Cafarnaum, que Jesus está dizendo. Então, no dia do juízo, queridos, tudo isso vai ser levado em conta. Aqui, por exemplo, aqui na Terra, estamos aqui na internet e o Evangelho está sendo pregado. As pessoas estão ouvindo a palavra do Senhor e o Evangelho está sendo pregado. Agora, se as pessoas não se arrependem dos seus pecados, não tem como chegar lá no dia do juízo e falar: mas eu não ouvi a palavra de Deus, eu não conhecia, eu nunca tinha escutado falar de Jesus. Queridos, então é isso, tá? Não podemos agir com mentiras. Vamos lá. Voltar para Gênesis, capítulo 19. No rodapé. Vamos agora para Lucas, capítulo 10, versículo 12. 10, 12. Evangelho segundo Lucas. Olha só, queridos, já estamos passando por esses evangelhos. Página 1354. Aqui está bem quente, viu, queridos? Não tem como eu não ficar fazendo isso aqui, porque esquenta muito. Tocantins é quente, viu, queridos? Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Depois nós vamos estudar o Evangelho e vamos entender do que se trata, porque Jesus pregou nessas cidades, falou do amor de Deus, fez muitos milagres. E lá no caso de Sodoma, queridos, aconteceu tudo aquilo ali porque eles não tiveram a mesma oportunidade. Então, no dia do juízo, queridos, tudo isso vai ser contado, tá? Vamos voltar para lá. Aqui no rodapé, manda voltar para lá para Gênesis, capítulo 19, versículo... Agora nós vamos para Lucas, capítulo 17, versículo 29. Página 1369. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, no dia em que Ló saiu de Gomorra... Perdão, queridos, vamos de novo, me perdi aqui. Versículo 29, viu? Página 1369, Lucas, capítulo 17, versículo 29. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Que nós estamos lendo aqui, queridos, os mesmos versículos lá do Gênesis. Estamos observando que a Bíblia nos leva para outros livros, passando a mesma mensagem, mostrando os mesmos versículos. Tá? Então vamos lá, voltando para lá. Gênesis, capítulo 19. Rodapé. Irmã Chile, estou chegando hoje no vídeo, não sei o que é isso, rodapé aqui embaixo, ó, queridos. Aqui embaixo na Bíblia, ó. Bem aqui, ó. No finalzinho. É o rodapé, mostrando
direcionando os capítulos, os versículos, para que livros que nós vamos, que está falando a mesma coisa que está falando aqui. Aqui no versículo 24, Gênesis capítulo 19, versículo 24, nós já lemos no vídeo anterior, vocês assistam o vídeo anterior que vocês vão entender, que foi a destruição de Sodoma e Gomorra. Fala assim, ó, então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. Se vocês assistirem o vídeo anterior, vocês vão entender, certo? Então vamos lá. No rodapé da Bíblia, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 6. 2 Pedro 2, 6. Lá no finalzinho, viu, queridos? Página 1610. Deixa eu olhar aqui, 2, 6. Com o conhecimento, domínio próprio, com domínio próprio. Acho que estou no lugar errado, querido. Deixa eu olhar aqui. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 6. Estamos, 2 Pedro. Queridos, é página 1611. E reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. Esse versículo aqui, queridos, está explicando, sim, detalhadamente. Muito forte esse versículo, porque esse versículo está despertando qual a forma que nós não devemos viver, porque não agrada a Deus. Então aqui, esse versículo fala que nós não devemos viver dessa forma, impiamente, fazendo coisas abomináveis aos olhos do Senhor. Então vamos lá. Voltando para Gênesis capítulo 19. Eu fiz assim, ó, queridos, deixei já em Gênesis, ó. Fui lá para 2 Pedro. Voltei, ó, e já caí em cima. Então vamos lá. Agora o versículo 26. Ainda tem Judas, versículo 7. Vamos lá. Lá no finalzinho, próximo de 2 Pedro, onde nós estávamos. Antes de Apocalipse. Judas. Já expliquei para vocês que é só um capítulo que tem, então ele nem mostra aquele número grande, número 1 de capítulo, só são os versículos. Então, um livro antes de Apocalipse, Judas, versículo 7. Página, irmã Shirley, página 1621. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Queridos, que mau exemplo que foi o de Sodoma e Gomorra. Então, que nós nunca façamos aquilo ali. Irmã Shirley, mas nunca é um nome muito distante. Sim, queridos, é verdade. Que nós evitemos de fazermos aquilo que foi feito ali. Irmã Shirley, mas eu estou fazendo uma das coisas que fizeram ali. Então, querido, entra para o seu quarto. Queridos, entrem para os seus quartos. Coloquem-se de joelhos diante do Senhor. Se arrependa, porque esse foi o evangelho. Nós vamos ver Jesus pregando arrependimento, queridos. O que Jesus veio aqui na terra pregar, irmã Shirley? Arrependei-vos, arrependimento. João Batista e Jesus Cristo pregaram sobre arrependimento. Então nós vamos estudar, por isso que nós já vamos passar para os evangelhos, para vocês verem como que Jesus agia. Não era pedindo dízimo, irmã Shirley? Não, queridos, não era. Era
pregando arrependimento. Bom, vamos voltar para lá. Gênesis capítulo 19, versículo 26 agora. O que fala no versículo 26? E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Vamos ver onde está falando sobre isso. O livro de Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 17, versículo 32. Vocês colocam a mão aí onde está, ó, Gênesis capítulo 19, está na página 25, e vamos procurar o Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 32. Novo Testamento. Antes de João, antes do Evangelho segundo João, está Lucas, capítulo 17, página 1369, versículo 32. Lembrai-vos da mulher de Ló. Só isso, queridos. Lembrai-vos. Como assim, irmã Chile? Como assim? Olhou para trás, desobedeceu a ordem do anjo de Deus que falou, que disse para que eles não olhassem para trás, seguissem adiante. Mas ela desobedeceu, olhou para trás, se transformou numa estátua de sal, queridos, como diz o versículo. Agora vamos para o versículo... pronto, agora nós vamos para o capítulo 20, tá bom, queridos? Então vamos lá. O título: Abraão e Sara peregrinam em Gerá. Capítulo 20, versículo, na página 25, viu, querido? Gênesis, capítulo 20, versículo 1. Partindo Abraão dali para a terra do Neguebe, olha o Neguebe, queridos. Aquele dia no vídeo eu falei Peleg. E o que aconteceu? Por que você falou Peleg, irmã Chile? Porque olha só, vocês se lembram que eles colocavam o nome dos filhos nas cidades? E o que aconteceu? Peleg, queridos. Vamos olhar aqui, esse versículo aqui. Neguebe, no caso, está no capítulo... deixa eu olhar aqui. Capítulo 13, no versículo 1, falou assim, ó: saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe. Quando ele foi expulso pelo faraó, vocês se lembram? Que vai relembrar nesses capítulos agora. Essa mesma história vai reprisar, viu, queridos? O que nós estudamos ali, no capítulo 12, no capítulo 13. A Bíblia, ela faz isso, dá uma relembrada, uma reprisada, para a gente estar sempre ali alerta. Vai dar uma reprisada nessa história. Então, Abrão tinha sido expulso, porque ele falou para Faraó. Faraó, quem que é Faraó, Imagine? Faraó, queridos, é um título que se dava naquela época para os reis do Egito. Era esse título de Faraó. E aí era, no caso aqui, eu falei Peleg, e Peleg era o filho de Eber. Gênesis capítulo 11, página 15, versículo 18. Versículo 17, 16, 17, 18. Ó, 16. Viveu Eber 34 anos e gerou a Peleg. Então, queridos, os nomes parecidos, eu acabei confundindo. O nome do filho de Eber, que fala aqui, ó, versículo 18, viveu Peleg 30 anos e gerou Reu. Então, eu falei sem ter olhado o versículo e falei errado. Eu só percebi quando eu fui assistir o vídeo. E aí eu corrigi no outro vídeo, retifiquei. Então, Peleg, filho de Eber, e a cidade ali nas proximidades ali de Canaã, no caso, Neguebe. Agora vem Neguebe aqui no capítulo 20. Vamos lá, de novo. Capítulo 20, versículo 1. Partindo, só relembrei vocês, viu, queridos?
Partindo Abraão dali para a terra do Neguebe, que eu falei, ó, Neguebe na área, habitou entre Cádiz e Sul e morou em Gerá. Em Gerá, onde estava o rei, que nós vamos ver aqui já já a história. Vai falar aqui agora, o próximo versículo 2. Disse Abraão de Sara, ó, Abraão de Sara, porque marido de Sara, a Bíblia já, ó, tem dono. Abraão de Sara, viu, queridos? Disse Abraão de Sara, sua mulher, ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerá, o faraó, porque era rei do Egito, rei de Gerá, falando aqui já, eu estou falando, mas já está falando no versículo, mandou buscá-la. Então, nós vamos ver novamente essa história reprisando, viu, queridos? Olha só. Versículo 3. Vamos lá para o rodapé. Já mandou ir para Gênesis, que é contando a história. Vamos para lá para a gente ver. Tá vendo quanto a Bíblia é perfeita? Aí está contando aqui a história e já passamos por essa história. Então vamos voltar para lá. Gênesis, capítulo 12, versículo 13. Vamos ver se vocês estão lembrados. Página 16. Dize, pois, que és minha irmã, lembra? Que ainda era Abrão, não era Abraão ainda. Abrão e Sarai, ainda não era Abraão e Sara. Era Abrão e Sarai, sua mulher. Ele falou assim, ó. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti e por tua causa me conservem a vida. Lembram, queridos? Que ele falou isso aqui para que o rei não fizesse mal. Ele ficou com medo de morrer. Estão lembrados, né? Se não estiverem lembrados, assistam novamente o vídeo, que aí vocês vão ver a história, ou leem aí nas suas Bíblias. Assistem o vídeo, fica melhor, detalhadamente, vocês entendem melhor a história. Agora nós vamos aqui para uma mesma história que vai acontecer com o filho de Abraão e Sara, mais para frente, Isaac, que ele vai fazer a mesma história, queridos. Vai passar por uma mesma situação, vai ficar com medo e vai fazer a mesma coisa. Vamos lá. Gênesis 26, capítulo 26, versículo 7. Ih, queridos, desculpa a formiguinha aqui. Gênesis 26, 7. Página 35. Isaac, pois, ficou em Gerá. Só isso. 26, 7. Não. Desculpa. 26, 7. Perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, disse, é minha irmã. Vai falar a mesma coisa. Mesma história que aconteceu com os pais deles. Ele vai fazer. É minha irmã, pois temia dizer, é minha mulher, para que dizia ele consigo, os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Viu, queridos? Vai acontecer a mesma coisa com Isaac. Ele vai também para essa terra, que é a terra dos filisteus. E aí, lá em Gerá, ele vai ficar com medo. Vai com sua esposa Rebeca, que também é muito formosa, e vai fazer a mesma história que o pai dele e a mãe dele fizeram. Certamente pode ter tido até o conselho lá do pai dele, né? Meu filho, faça assim, você vai se dar bem. E aí tem a proteção de Deus, né, queridos? Eles tinham a proteção de Deus. Então vamos, manda voltar para lá novamente. Vamos voltar. Gênesis, capítulo 20, versículo 3. Agora nós vamos correr no tempo aqui, porque não vai ter mais essas paradinhas, vamos só estudar aqui a leitura, fazer a leitura. Queridos, aqui está quente,
E eu tô debaixo das árvores aqui. Tá caindo as coisinhas aqui em mim, tá? Isso aqui dá pra fazer vídeo. Em meio à natureza, né? Fica lindo, assim, a paisagem é maravilhosa, né? Mas tem as cocitas que acontecem aqui. Algumas coisinhas improvisadas. Os animais, né? Vão aparecendo, querendo participar do vídeo, né? Então vamos lá. Versículo 3, página 25, Gênesis capítulo 20, versículo 3. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonho. Queridos, isso aqui foi forte. Aconteceu já isso aqui no capítulo 12, mas aqui, queridos, vem de forma assim bem detalhada mesmo, sabe? O quanto foi forte. Olha, Deus, porém, veio a Abimeleque, Deus, em sonho, queridos, deu uma visão para o rei Abimeleque de noite e lhe disse: vai ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Olha isso, queridos, olhem isso. Imagina você estar ali pensando: o irmão dela falou que, né? O homem falou que não é marido dela, que é irmão. E aí o rei vai e toma a mulher. E aí, queridos, Deus fala essa mensagem para ele em sonho. O rei ficou desesperado, pensou: como assim tem marido? Ela disse que era irmã dele, ele disse que era irmão dela. E agora, queridos, nesse capítulo 20, vai estar mais detalhado. Vocês se lembram que eu comentei num vídeo anterior aí, que Abraão e Sara, eu vou falar logo assim, não vou falar Abrão e Sarai, vou falar Abraão e Sara, que é o mesmo, tá, queridos? Abrão e Sarai, Abraão e Sara. Eu falei que eles tinham um grau de parentesco, e agora vocês vão ver, nesse capítulo 20, qual era o grau de parentesco na realidade. Sério, queridos, vamos lá. Virando a página 26, versículo 4. Ora, Abimeleque ainda não a havia possuído. Vocês se lembram que eu falei que demorava um tempo para o rei possuir a mulher? Ficava ali 6 meses. Como é que você sabe disso, irmã Shirley? Quando vocês lerem, quando nós chegarmos lá no livro de Esté, por exemplo, vocês já leram? Quem já leu aí o livro de Esté, vai ver quando Esté ia passar a ser rainha, como é que foi? Teve todo um processo. Passou por toda uma perfumaria, ficou chiquérrima, cheirosíssima, a pele tinha que estar bem cheirosa. A mulher tinha que ser a mulher para chegar até o rei, viu, queridos? Então, e Deus já tinha isso aqui também, tudo preparado para poder alertar aqui o rei Abimeleque. Vamos ver. Versículo 4. Ora, Abimeleque ainda não a havia possuído, por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente? Porque ele pensou que era irmã, né, queridos? Pensou que Sarai era irmã de Abrão, como ele tinha dito. Então vamos ver aqui. Pensou que Sara era irmã de Abraão, como eles disseram. Abraão, vamos falar Abrão e Sarai, que era assim que estava. Tanto faz, tá, queridos? Eu falasse Abrão ou Abraão, Sarai e Sara, tá bom? Vamos ver. O que aconteceu? Eles disseram para o rei Abimeleque, porque Abrão ficou com medo de morrer, combinou tudo com Sarai e falou para ela dizer que quando eles entrassem assim, em terras desconhecidas, eles colocassem esse combinadinho deles em ação, correto? Então, Abrão falou para Sarai: eu vou falar que eu sou seu irmão e você concorda, você confirma para o rei que você é minha irmã, certo? Então, para o rei Abimeleque, ele era inocente, ele tomou Sarai para a casa dele, né, para ser mulher dele, porque
ele pensou que ela era irmã de Abrão. Inclusive, deu um dote maravilhoso para Abrão. Lembram, queridos? Vocês se lembram disso? Porque tinha que dar o dote. E Abrão ficou mais rico do que nunca, ficou riquíssimo, saiu de lá. Então vamos continuar. Então, aqui em sonhos, Deus falou com Abimeleque, o rei, o faraó, e aí ele falou: ah, Senhor, porque ele era inocente, o Senhor matarás até uma nação inocente? Versículo 5. Não foi ele mesmo que me disse, é minha irmã? Tá vendo? E ela também me disse, ele é meu irmão. Com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso. Viram, queridos? Ele se explicando para Deus. E Deus viu que o coração do rei Abimeleque, de fato, ele era inocente, né, queridos? Por isso que Deus já alertou. E olha só, versículo 6. O que Deus vai falar para ele? Respondeu-lhe Deus em sonho. Tudo isso em sonho, queridos. Bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso. Daí o ter impedido eu de pecares contra mim, e não te permiti que a tocasses. Viram, queridos? Deus viu a sinceridade do coração do rei Abimeleque. E aí, vamos continuar aqui. Vocês vão ver o que vai acontecer. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta. Deus falou para ele, para o rei. E intercederá por ti e viverás. E se porém não lhe restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo o que é teu. Deus deu uma ordem para o rei. Então, imediatamente, vamos ver aqui. Versículo 8. Levantou-se Abimeleque de madrugada, imediatamente ele levantou, e chamou todos os seus servos, e lhes contou, queridos, contou para os servos, todas essas coisas. E os homens ficaram muito atemorizados. Por que ele contou? Porque ele estava com uma mulher que não era mulher dele, era mulher de um outro. Então, ele reuniu ali os seus servos para que Sarai não ficasse mal falada, queridos. Olha só, que bênção. Não ficasse na boca do povo, né? Porque não tinha acontecido nada. Ele contou para o pessoal: olha, eu estou com essa mulher aqui, mas não aconteceu nada. Ela é uma serva do Senhor, o marido dela é um profeta. E contou o que aconteceu. Eles me contaram que eram irmãos um do outro, eu acreditei, mas não é bem assim. O Senhor apareceu para mim em sonhos e disse que ele é marido dela, que ela é mulher dele, e eu vou devolver essa mulher para ele e vou mandar eles saírem daqui da minha presença aqui do Egito. Então vamos ver. Versículo 9. Então chamou Abimeleque a Abraão e lhe disse, agora, queridos, ele vai chamar Abraão para uma conversa. Está falando Abraão, aqui já é Abraão, porque já mudou o nome de Abraão para Abraão e de Sarai para Sara. Então vamos falar assim. Então Abimeleque, o rei Abimeleque, o faraó, chamou Abraão para uma conversa e lhe disse, versículo 9, que é isso que nos fizeste? Porque fez para toda aquela nação, né, queridos? Deus mandou ali pragas, né? Então, em que pequei eu contra ti para trazeres tamanho pecado sobre mim e sobre o meu reino? Tu me fizeste o que não se deve fazer. Olha, Abraão, não se faz isso com o próximo, com o irmão. Você é um profeta. Tá vendo, queridos? Quanto nós somos falhos, seres humanos falhos. Mesmo Abraão sendo um profeta, o que ele fez aqui, queridos, não foi certo. Não foi certo. Mas, ao mesmo tempo, aos nossos olhos não foi certo. Abraão vai explicar por que ele falou que era irmão de Sara
E por que Sara falou que é irmã de Abraão? Agora, nesse capítulo 20, nós vamos entender. Porque lá no capítulo 12 não dava para entender. No meu ponto de vista, era uma mentira. E de fato. Mas agora tem um fundo de verdade. Queridos, olha isso. Como assim, Machile? Olha isso. Versículo 10. Disse mais Abimeleque a Abraão: que estavas pensando para fazeres tal coisa? Respondeu Abraão: eu dizia comigo mesmo, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa de minha mulher. Foi sincero, né, queridos? Foi sincero, mas o rei ainda não estava entendendo. E agora, queridos, olha só o que Abraão vai dizer para o rei. Versículo 12, estamos na página 26, no livro de Gênesis, capítulo 20, versículo 12. Por outro lado, Abraão dizendo para o rei Abimeleque. Por outro lado, ela de fato é também minha irmã, filha de meu pai e não de minha mãe, e veio a ser minha mulher. Olha, queridos, olha isso. Abraão casou-se com a irmã dele. De verdade, queridos. Observem, naquelas épocas, queridos, não tinha mulheres assim. Eu estou falando para vocês. É muito louco, irmã Chile. Pois é, queridos. É muito louco. A gente lê a Bíblia assim. Naquelas épocas era dessa forma, queridos. Porque só nascia mais, eram homens. E como que eles casavam? Eles casavam com a própria irmã, queridos. Queridos, eles ficavam com a própria mãe, com a mulher do pai deles. Por isso que eu mandei vocês lerem o livro de Levítico, capítulo 18. Irmã Shirley, então, aquela comparação que você fez daquele vídeo, falando sobre o capítulo 4 do livro de Gênesis, quando Caim matou seu irmão Abel, e de repente apareceram mulheres que não tinham nascido mulheres, não tinha mulheres nenhuma. Pois é, queridos. Olha aqui a história. Está aqui na Bíblia, queridos. Eu não estou inventando. Olha, vou ler de novo. Versículo 12. Abraão explicando para o rei Abimeleque, porque o rei queria saber por que ele mentiu. Por que ele fez isso. Falou que era irmão da mulher, sendo que era mulher dele. E por que ela mentiu também, dizendo que era irmã dele, sendo que era mulher dele. E ele explica na realidade, querido rei, faraó, Abimeleque, na realidade, rei Abimeleque. Versículo 12. Por outro lado, ela de fato é também minha irmã, filha de meu pai, e não de minha mãe. Mas é irmã, né, queridos? É filha do pai dele. Vamos trazer para os dias atuais. Seu pai teve um outro casamento e teve filhas. De repente, você entra na internet, conhece uma moça, começa a conversar com ela, casa-se com essa mulher, sabendo que ela é sua irmã, filha do seu pai, mas não da sua mãe, de outra mulher. Não é sua irmã? Não é filha do seu pai? Pois é, queridos. E na vida real que existe isso até hoje. Eu conheci, assim, a história, né? Eu trabalhei junto com a moça que ela disse que o irmão dela era casado com a irmã dele. Era filha do pai deles, a moça, que o irmão dela casou, com outra mulher, com outra mãe. Eu achei muito louco, muito doido, né, queridos? Mas o povo faz isso.
Não está certo, queridos. Hoje em dia não precisa isso, viu? É pecado. É pecado, viu? Pode ler o livro de Levítico, capítulo 18, que Deus está falando que não é para fazer isso mais. Então vamos lá, versículo 13. Quando Deus me fez andar errante da casa de meu pai, eu disse a ela, Abraão está contando para o rei Abimeleque. Queridos, esquentou aqui, sol, tá? Este favor me farás em todo lugar em que entrarmos, dirás a meu respeito, ele é meu irmão. Então, Abimeleque tomou ovelhas e bois, e servos e servas, e os deu a Abraão, e lhe restituiu a Sara, sua mulher. Disse Abimeleque, a minha terra está diante de ti, habita um de melhor te parecer. Que rei do coração bom, né, queridos? Imagina se ele fosse outro tipo de rei maldoso. Teria feito coisas terríveis com Abraão e Sara, né? Mas, graças a Deus, a proteção de Deus estava com Abraão, com Sara. E o rei também tinha um coração bom, por isso que Deus conversou com ele em sonhos e deu essa oportunidade de ele continuar com vida, né, queridos? Todo o seu reino. Versículo 16, e a Sara disse, dei 1000 ciclos, o rei falando para Sara, o rei Abimeleque. Dei 1000 ciclos de prata a teu irmão, que era irmão também, né, queridos? Era irmão e era marido. Será isto compensação por tudo quanto se deu contigo, e perante todos estás justificada. Tá vendo? Ele já bateu a real para Sara. Olha, não se preocupe, porque eu já conversei aqui com o meu povo, já expliquei a situação e está tudo certo. Eles sabem que não aconteceu nada entre mim e ti. E aí, você está livre para continuar a sua vida com seu marido. Vão embora. Vão embora para a terra de vocês. Versículo 17. E orando Abraão, sarou Deus Abimeleque, sua mulher e suas servas, de sorte que elas puderam ter filhos. Por que, imaginem? Porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Porque eles queriam mulheres para ter filhos, queridos. E aí as mulheres, todas as mulheres tinham ficado estéreis. Por causa de Sara, porque o rei pegou Sara para ser mulher dele, tomou uma mulher que não era mulher dele. Então, queridos, eu espero que vocês tenham entendido essa história. Que história, hein, queridos? Que história, aqui foi bem detalhado. Abraão se explicando para o rei Abimeleque. Nós soubemos também, nesse capítulo 20, o significado de Faraó. Faraó é um título que os reis do Egito recebem. Então, queridos, eu espero que vocês tenham entendido o recado de Deus. Cuidado com a internet, porque muitas vezes as pessoas nem se conhecem direito, já vão relacionando, já vão namorando, já noiva, já casa, sem saber, na realidade, os princípios daquela moça, daquela mulher, daquele rapaz, daquele homem. Então, queridos, verifiquem direitinho, porque tem pessoas que estão se relacionando e acabam sem querer cometendo esses deslizes e acaba casando-se com um próprio parente, assim, irmão com irmã, não está certo. Tá bom? Então, que Deus abençoe o dia de vocês. Tenham um feliz dia, um feliz sábado, um bom descanso na doce companhia do Espírito Santo
que a presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sempre convosco e que o amor de Cristo nos una a cada dia mais. Amém, queridos? Um abraço, graça e paz seja convosco. Não se esqueçam, se inscreva no canal, deixe o seu like, faça o seu comentário. É muito importante para mim, queridos, essa interação convosco, tá bom? E compartilhe esse vídeo em suas redes sociais com todos os seus amigos, seja no WhatsApp, Facebook, Instagram. Tchau, tchau. Até mais. A paz.